Irmãos, estamos aqui mais uma vez presentes, né? Uma irmandade fiel, uma irmandade zelosa, né? É até bonito de ver. Toda semana os irmãos ficam esperando por esse dia. E eu também, irmãos, confesso que eu já fico durante a semana, leio o capítulo e fico pensando, Santo Deus, daqui a pouco já tem um encontro bíblico, né? É uma honra, né, irmãos, a gente poder falar sobre a Escritura. Essa semana, irmãos, eu estava vendo uma reportagem sobre os cristãos, né? Os cristãos em países árabes. Irmãos, como eles sofrem, irmãos, como eles sofrem, porque eles não podem ter esse contato com a Escritura que nós temos, né? Eles não podem ter essa facilidade que nós temos, né? De pegar a Bíblia, ter a Bíblia no celular, uma Bíblia no computador, ter a Bíblia em vários tamanhos, tem grande, tem pequena, tem tamanho com a letra grande, tem de bolso, enfim, né? Nós aqui no Brasil, nós desfrutamos uma liberdade muito grande, irmãos, muito grande, e às vezes a gente não sabe valorizar isso, né, irmãos? Mas nós cremos que isso está mudando. Nós cremos que Deus está levantando um povo que está valorizando a Sagrada Escritura, né, irmãos? Enquanto o mundo aí está desprezando tudo, né? O mundo só quer saber das leviandades da vida, né? Mas nós queremos servir a Deus melhor, né? E nada melhor do que pegar o manual, né? Que Deus deixou, o manual que é a Bíblia Sagrada, né? Então nós vamos entrar no capítulo 15 de Gênesis, irmãos. Já foi os 15 capítulos. Hoje vamos finalizar o capítulo 15. Aquele que tiver com a sua Bíblia aí, abra, né, a Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Semana passada, irmãos, nós falamos sobre aquele episódio, né, que acontece entre Abrão, né, e os 4 reis, né? Vou fazer só uma recapitulação, né? Talvez tenha alguns que não conseguiram estar presentes semana passada, então fica sabendo desse panorama aí do capítulo passado. Então, no capítulo passado, irmãos, nós vimos que Abrão, ele foi lutar contra 4 reis, né? Então tinha 4 reis que eles cobravam muito tributo, muito imposto dos outros reis. E aí chegou um momento que os outros reis ficaram revoltados. Não vamos pagar mais imposto, porque a população está sofrendo, tudo está ficando caro, porque a gente não tem dinheiro para tirar, né? Então nós vamos parar de pagar, né? E aí quando eles pararam de pagar, então esses 4 reis foram lá, né, se achando os bambambam da região ali, e foram foram lutar com esses 5 reis, né? Mas Deus dá uma valentia para Abrão, né? Abrão, que não é um homem de guerra, Abrão, que não tinha nenhum tipo de exército, mas ele, naquele momento, o Senhor dá uma valentia para ele, e ele vai então, pega lá os seus servos da sua casa lá, 318 homens, e vai atrás desses reis e consegue derrotar esses reis. E aí, numa dessas, né, nessa guerra que teve, o sobrinho de Abrão foi levado cativo pelos reis, né? E aí Abrão vai lá para ajudar o seu sobrinho Ló, né? E eu tô contando isso, irmãos, porque é tão bonito de ver, né? Tem um irmãozinho aqui, eu nem sei se ele tá presente hoje, né? Mas se ele não tiver, acho que daqui a pouco ele entra. É um irmãozinho Gabriel, ele mandou mensagem para mim, e aí ele falou, né? Falou assim, irmãos, irmão, tinha acontecido alguma coisa lá na família dele, né? E aí quando ele leu essa passagem, ele fala assim que enquanto nós estávamos estudando, né, falando sobre como Abrão, embora Ló fez aquilo com Abrão, né? Ló quis
quis ganhar vantagem, né, em cima do seu tio, né? E aí Abrão deixou ele ganhar vantagem, mas mesmo quando Ló estava precisando de ajuda, Abrão não falou, né? Não falou assim, viu? Não, deixa ele só tá colhendo o que ele plantou, eu não vou ajudar coisa nenhuma, deixa ele lá, né? Bem feito. Não, Abrão foi lá e ajudou, né? Tendo oportunidade para ajudar, Abrão foi lá e ajudou seu sobrinho. Por quê? Porque aquilo que fazem pra gente não deve mudar a nossa essência, né? E ele contando, ele falou assim, irmão, vou contar um testemunho pro irmão, né, desse encontro bíblico aí, né? E aí ele contando essa parte, ele falou, né? Falou assim, irmão, eu tava passando uma parte, né? E eu tava com vontade de falar isso mesmo, bem feito, né? Eu tendo como ajudar, né? E aí naquele momento o Senhor falou no coração dele, né? Não, ajude, faça como Abrão, né? E é bonito de ver a forma que Deus trabalha, né, irmãos? E a gente fica contente de que isso está edificando almas, né? Edificando vidas. E muitos estão sendo, estão colhendo frutos desse nosso aprendizado aqui, né? E aí, então, Abrão vai lá, consegue resgatar o seu sobrinho, né? Consegue resgatar o seu sobrinho. E aí, o seu sobrinho vai para a cidade, que ele morava em Sodoma, né? E aí Abrão consegue resgatar toda a riqueza que o rei tinha roubado da cidade lá. E aí quando ele vai devolver, o rei da cidade de Sodoma fala, viu, não, pode ficar com toda essa riqueza para você. Só me devolve os habitantes da cidade, que eles tinham levado todos os habitantes como escravo, né? E aí Abrão fala, não, eu não quero nada da sua riqueza, porque pode ser que lá na frente você vá falar que eu enriqueci por causa de você, né? Porque eu peguei aquilo que era seu por direito, né? E aí então Abrão rejeita essa parte da riqueza, né? Mostrando uma confiança em Deus, né? Porque ele poderia crescer o olho e na hora, vou ficar muito rico, né? Era a riqueza de uma cidade inteira, irmãos, né? Mas não, Abrão rejeitou isso e só resgatou ali as almas, né? Porque ele estava interessado nas almas, né? E na semana passada a gente falou bastante sobre isso, né? E é interessante, nós como servos de Deus, irmãos, nós temos que estar interessados nas almas, né? E não naquilo que traz vantagem para nós, né? Quer a gente seja do ministério, quer não seja do ministério, né? Qualquer coisa que nós façamos na obra de Deus, nós não podemos ter outros interesses a não ser as almas edificadas para o Senhor, né? É triste, irmãos, quando a gente vê uma pessoa que professa ser servo de Deus, ela estar mais interessado na fama, mais interessado no status, mais interessado em se tornar conhecido, mais interessado em ter o seu nome famoso, renomado, todos falarem, né? O seu nome está na boca de todo mundo. É triste quando a gente vê isso, né? Quando a gente vê esse tipo de coisa. Por quê? Porque essa pessoa ainda não entendeu a mensagem da Bíblia, né? Essa pessoa, quando ela está fazendo isso, ainda que ela se denomine cristão, denomine servo de Deus, ela ainda não aprendeu qual é a verdadeira mensagem da Bíblia. Qual que é o teor bíblico, né? O que significa ser servo de Deus? Ser servo de Deus é isso, copiar. Olha Abraão, né? Que nós estamos vendo Abraão aí. Quanto exemplo ele está deixando para nós, né? Então é muito triste quando a gente vê isso, né, irmãos? Mas nós, né, como Paulo fala, nós, os que são espirituais, né, tem que agir de outra forma, né? Então nós que temos essa luz de Deus, então vamos copiar Abrão, né? Não vamos ficar interessados naquilo que pode nos ascender socialmente, nos deixar famoso, nos deixar isso e aquilo, né? Até o valor monetário, né, irmãos?
mas que nós possamos aprender a rejeitar todo esse status, todo esse valor, tanto econômico, tanto social, né? Mas estar interessado nas almas, né? Assim como Abrão foi, né? E daí depois nós aprendemos ali sobre Melquisedeque na semana passada, né? Sobre Melquisedeque, que chegou lá, né? Fez como se fosse um culto ali com Abrão, né? Com vinho e pão, né? Para simbolizar essa presença do Senhor, né? E acho que semana passada não deu tempo de a gente falar, né, irmãos? Mas é interessante que o Senhor Jesus, ele usa os mesmos elementos, né? Os mesmos elementos, tanto o vinho quanto o pão, né? Para fazer esse simbolismo do corpo e o sangue dele, né? E é interessante que Melquisedeque faz isso, né? E como Paulo vai falar, né? Paulo vai falar assim, que a escritura, ela era sombra das coisas que iriam acontecer ainda, né? E muitas vezes os personagens da Bíblia nem sabiam porque eles estavam fazendo aquele tipo de coisa. Hoje nós vamos estudar uma passagem aí no capítulo 15, que a hora que eu for explicar para os irmãos vão ver como que até o modo que se arruma os animais ali apontava para Jesus Cristo, né? Então tudo na Bíblia ela vai apontar para Cristo. Tudo na Escritura ela aponta para Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o ponto central da Bíblia, né? O Senhor Jesus é o ponto central. Então, irmãos, nós temos que, desde o começo, né, a gente vem falando que nós temos que ler a Escritura, né, pensando em como aquilo nos leva para Cristo, né? E não fazer igual muitos fazem por aí. Existem coaches, existem pessoas que fazem as palestras e tudo mais, e usa a Bíblia num outro propósito, não para levar a Cristo. Usa a Bíblia talvez para poder levar uma segurança financeira, uma estratégia monetária, uma estratégia de negociação, de comércio e tudo mais. Não, esse não é o objetivo da Bíblia, né, irmãos? O objetivo da Bíblia é apontar para Jesus Cristo. Até porque, quando o Senhor Jesus ressuscitou, que ele encontrou aqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor Jesus explicou tudo na Escritura que falava sobre ele, né? A Bíblia fala assim, que Jesus, ele abriu, né, o entendimento deles para entender desde a lei, né, a lei e os profetas, ou seja, desde Gênesis até Malaquias, aonde que falava sobre Jesus, né? Que tudo estava apontando para Jesus. Então, esse deve ser o nosso objetivo ao abrir a Bíblia, ao conhecer a Sagrada Escritura. É sempre focar no nosso Mestre, Salvador e Senhor Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Vamos para o capítulo 15. Vou colocar lá como de costume, colocar o slide. Vou colocar o slide para os irmãos. Aqui. Deixa eu puxar minha tela. Então, irmãos, aqui está o slide do resumo de Gênesis 15, né? Então, hoje nós vamos aprender aí sobre Gênesis 15. Então, irmãos, o que vai acontecer no capítulo 15? Então, no capítulo 15, nós vamos ver que Deus ele vai dar uma visão, né? Uma visão ou revelação, né? Para Abrão, né? A gente vai aprender isso nesse capítulo. E aí depois o Senhor promete para Abrão estar com ele em tudo e dar a terra que ele está, né? Então o Senhor vai fazer essa promessa para Abrão. E daí Abrão ele pede uma confirmação. Hoje nós vamos ver aqui, né? Ele pede essa confirmação para o Senhor porque de tudo aquilo que ele já tinha passado, né? Conforme nós estamos vendo, né? Ele precisava de uma confirmação do Senhor, né? E então Deus
ele vai fazer um pacto com Abrão e ele vai usar um rito local, né? Ou um costume local daquela época. A gente vai ver qual costume que era esse aí, né? E depois Deus promete para Abrão qual será o destino da descendência dele, né? Qual que vai ser o destino da descendência de Abrão. Então, vai ser interessante essa noite, porque a gente vai ver o começo da promessa de Abrão e como que a profecia cumpre nos mínimos detalhes, irmãos. Nos mínimos detalhes, a profecia se cumpre na descendência de Abrão, né? Então, vamos voltar lá, né? Voltar para outra tela. Vamos para Gênesis capítulo 15. Eu vou ler o capítulo, o versículo 1 e o 2. Então diz assim: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Vamos parar por aí, depois a gente vai ver, né, a argumentação. Então, primeiro, capítulo 15, no versículo 1, fala assim: Depois dessas coisas, né, que coisas? Essas coisas que a gente fez o resumo aí para a Irmandade. Essa guerra, todo esse acontecimento aí. Depois disso, então, Deus, ele envia uma visão, né, para Abrão, e aqui fala que veio a palavra do Senhor, né? Ou seja, foi uma manifestação que o Senhor falou com Abrão, né? E aí o Senhor fala assim: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É interessante isso, irmãos, porque conforme nós vimos, galardão, irmãos, a palavra galardão, ela significa recompensa, né? Ou pode traduzir também como salário, ou pode traduzir como premiação, também pode traduzir a palavra galardão, né? Algumas bíblias mais atuais, elas vão trazer a palavra prêmio, ou a palavra recompensa, né? Ou seja, o que o Senhor está falando para ele? Falando: Abrão, não fica com medo. Não fique com medo, porque Abrão podia estar com medo, né, irmãos? Porque ele tinha acabado de lutar com 4 reis. Então imagine o medo que ele estava ali de uma vingança, talvez, né? Uma vingança daqueles reis virem e atacarem ele, né, de surpresa. E aí Deus, ele fala para Abrão não sentir medo, porque o próprio Deus ia ser o escudo de Abrão. Ou seja, Abrão ia ter que confiar totalmente no Senhor, né? Era isso que Deus queria, que ele confiasse. E aí Deus fala: E eu sou o teu grandíssimo, né, galardão. E quando Deus fala o teu grandíssimo, ou seja, Deus quer mostrar a intensidade da recompensa que Abrão vai ter confiando em Deus. Ou seja, Abrão podia, né, estar pensando: olha, porque, irmãos, nós, né, tem a parte nossa carnal e a parte nossa espiritual, né? E muitas vezes passa alguma oportunidade na nossa vida e a gente, depois de muito tempo, fica pensando: nossa, olha, e se eu tivesse aceitado lá atrás? E se eu tivesse feito tal coisa lá atrás? Será que eu não estaria melhor? Será que a minha situação financeira não estaria melhor? Né? Provavelmente, talvez alguma coisa na cabeça de Abrão passou. E Deus, conhecedor de tudo, falou: olha, Abrão, não tenha medo, e eu vou ser a sua recompensa. Era a mesma coisa que Deus falar: você rejeitou aquilo
lá do rei de Sodoma, mas eu sou a tua recompensa, eu sou o teu galardão, eu sou o teu prêmio, eu sou o teu salário, né? Deus está querendo dizer isso para Abrão. E aí então Abrão disse para Deus, né? Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ou seja, o que Abrão está questionando com Deus? Deus fala, não temas que eu vou ser o teu escudo. Eu vou ser o teu grandíssimo galardão. Mas daí Abrão na hora pensa, mas eu já estou velho e eu não tenho descendentes. Do que me adianta eu ter um grandíssimo galardão? Do que me adianta eu ter uma prosperidade assim? Sendo que eu não tenho filhos e única pessoa que eu posso deixar minha herança é o meu mordomo Eliezer. Quem que foi Eliezer, né? Eliezer, irmãos, era um servo, né? Ele era um servo de Abrão. Provavelmente, quando a Bíblia vai falar assim que ele é um Damasceno, ele, das duas umas, ou ele veio de Damasco, né? Que é uma região lá da Síria, né? Ou ele veio de Damasco, ou ele era parente de quem veio de Damasco, né? Talvez ele podia ter um parentesco ali. E ele era um servo um servo de confiança de Abrão. Abrão confiava plenamente em Eliezer. E é engraçado, irmãos, que ele era tão de confiança, ele era uma pessoa que Abrão se identificava tanto com ele, que como Abrão não tinha filhos, ele já estava pensando na possibilidade de passar toda a sua herança para o seu servo, o seu mordomo ali, o seu servo fiel, né, que andava lado a lado com Abrão, que era de confiança, Eliezer. Ele já estava pensando na mente, olha, logo eu vou morrer, né? Logo já vou estar muito velhinho, não vou conseguir nem andar mais, e aí eu vou passar toda a minha riqueza para Eliezer. Ele já estava pensando isso. Vamos ver o versículo 3, irmãos. Disse mais Abraão, ou seja, ele fez esse questionamento com Deus e ele faz outro questionamento agora. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Ou seja, o que Deus falou para ele? Ele já estava maquinando na cabeça dele. Olha, vai ser Eliezer vai ser o meu herdeiro, eu vou passar tudo para ele, e aí, como ele é uma pessoa de confiança, né? A Bíblia vai falar aí que ele é nascido na casa de Abrão. Pode ser que Abrão comprou, né? Comprou um escravo, um servo lá de Damasco, uma serva que teve o filho, né? Pode ser que ele nasceu ali na época de Abrão, ou pode ser que ele nasceu na época que o pai de Abrão também adquiriu servos e servas, né? Isso a gente não tem como saber, né? A Bíblia não vai explicar isso, mas a Bíblia fala que ele nasceu ali. Então, provavelmente, ele era descendente, né, descendente ali de Damasco, da região da Síria, né? Semana passada acho que eu mostrei para os irmãos, né, um mapa lá mostrando Israel, e depois vem a Síria, né, o lugarzinho onde fica lá. E então
Abrão já estava pensando, e já estava, e é interessante, irmãos, que existia naquela época de Abrão, né? Até existe um achado arqueológico. Eu não separei aqui, irmãos, mas semana que vem eu trago uma fotinha, né? De um contrato, né? Um contrato escrito em argila que mostra a uma pessoa passando todo a sua riqueza para um herdeiro que era, na verdade, o seu servo, né? Então isso era um costume de quem não tinha filhos. Então, se a pessoa não tivesse filhos, a pessoa pegaria a sua riqueza e passaria no nome de outra pessoa, né? E é interessante, irmãos, que pense, Ló era sobrinho de Abrão. Ló era sobrinho de Abrão. Mas Abrão não quis passar para ele. Quis passar para Eliezer, né? Talvez, irmãos, Abrão não quis passar para Ló devido ao modo imaturo que Ló era, né? E Eliezer mostrava ser mais maduro, né? Talvez era isso que fez com que Abrão pensasse em passar a sua herança para o servo dele e não para Ló, né? E aí, quando Deus ele faz esse questionamento com Deus, né? Aí Deus na hora responde para ele e fala: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse vai ser o teu herdeiro. Ou seja, mais uma vez Deus está falando para ele: Abrão, calma, você vai ter filho, né? Imagine a fé de Abrão, irmãos. Imagine ele olhando a condição dele, idoso, muito idoso, ele pensando: meu Deus, mas vai sair o que daqui? Né? Olha o jeito que eu tô já idoso, não vai sair filho nenhum. Mas Deus fala: olha, você vai ter filhos e vai ser do seu sangue, né? Não vai ser nada do seu servo, não vai ser seu filho. E aí então, né, Deus no versículo 5 fala: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Ou seja, essa visão aconteceu provavelmente à noite, né? Então a Bíblia vai falar aí que houve essa visão. Então vamos imaginar Abrão lá naquele lugar, né? Que ele vivia, nos carvalhais de Mamre. Vamos imaginar como que estava sendo a cena. Então ele lá naquele lugar, na tenda dele, falando com o Senhor, né? Ali naquela íntima comunhão com o Senhor, naquela visão, aquela revelação, e o Senhor falando com ele também. E aí ele começa a dialogar com o Senhor, e o Senhor falando no coração dele, e ele expressando e falando, né? Só quem sentiu já isso sabe como que é bonito de ver, né? Uma situação dessa. E aí então Deus fala: vai para fora. E aí ele, imbuído por aquele sentimento, aquele desejo, ele sai da sua tenda, né? Sua tenda feita de panos ali. Ele sai. A hora que ele olha para cima, ele vê aquele céu todo estrelado, irmãos, né? O céu de antigamente não é um céu de hoje todo poluído, né? Que a gente não consegue ver. Mas quem mora aí numa área rural, né? Imagine o irmão saindo lá pro pasto, né? Saindo lá pro pasto, olhando pro céu e vendo aquele monte de estrelas, aquela lua bonita, aquela luz que emana das estrelas. Imagine, irmãos, você olha e o Senhor fala no seu coração, fala assim: conta essas estrelas. Será que você pode contar?
Eu imagino assim, irmãos. Não está no texto, mas eu imagino assim. Eu imagino que talvez até Abraão começou a querer contar, né? Mas daí, a hora que viu que era muito, o Senhor fala no coração dele: assim será a tua semente. Porque Deus fala bem assim para ele: e conta as estrelas, se as pode contar. Então, eu imagino que Abraão provavelmente começou a contar. E aí Deus fala: se você puder contar. E aí ele começa a contar, mas daí ele vê que ele não pode contar. E aí Deus fala: a tua descendência vai ser assim, igualzinho essas estrelas. Você não vai conseguir nem numerar de tantas pessoas que vão ser. E aí, no versículo 6, que é um dos versículos mais usados no Novo Testamento, um dos versículos do Velho Testamento mais usado no Novo, diz assim: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, vamos lá para o quadro. Eu vou compartilhar o quadro aqui. Versículo 6, né? Então, Gênesis capítulo 15, versículo 6, irmãos, vai falar, esse versículo que é mais usado. O apóstolo Paulo usa ele acho que 3 vezes, e Tiago também, na epístola de Tiago, ele usa também uma vez esse versículo, né? Cita novamente. Então, o que esse versículo fala? Fala: e creu ele no Senhor, né? Então, vamos reproduzir aqui: e creu ele no Senhor. Tá? Então, aqui mostra uma ação de Abrão, né? E aqui mostra quem que vai ser o depósito dessa ação, que é o Senhor, né? Ou seja, o alvo dessa ação é o Senhor. E creu ele no Senhor, né? E o que acontece em seguida? E foi-lhe imputado isto por justiça. Então nós vamos explicar uma parte aqui. Justiça. Os irmãos não reparam a minha letra não, tá, irmãos? E então, aqui vai mostrar uma ação de Abrão, que é a crença. E creu ele no Senhor. Quem vai ser o alvo dessa crença? O Senhor. E o que acontece após isso? Então, isso lhe é imputado, ou seja, é colocado em cima da cabeça. Vamos dizer que literalmente é isso que quer dizer, né? Em cima da cabeça dele. O que foi colocado em cima da cabeça dele? A justiça, né? Ou seja, esse ato de Abrão, né, no alvo certo, fez ter um retorno, né? Então, o Senhor coloca em cima da cabeça de Abrão algo, o que? A justiça. E então, Abrão, vamos lá, Abrão crendo é igual a um justo ou justificado. Ou justificado por Senhor, né? Então, isso é interessante, irmãos. Por que eu estou explicando isso daí para os irmãos? Para os irmãos entenderem qual que é o conceito bíblico sobre justificação, né? Nós somos feitos justos por Deus pela nossa ação de crer, né? Pela nossa ação de crer.
a Bíblia não vai falar assim: olha, e Abrão foi lá, se circuncidou, foi lá, ofereceu tal coisa para o Senhor, vai lá e fez isso, e fez aquilo mais, e aí então ele foi justificado ou tornado justo por Deus. Não, a Bíblia não vai falar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre a ação de crer, né? Que nós também chamamos de fé. Certo? Que nós também chamamos de fé. E é interessante a gente entender isso, irmãos, porque a nossa justificação, ela deve ser pela fé. Se algum irmão estiver aí com o inário, né, que eu acho que está, vamos ver aqui no capítulo, na contracapa do inário, né? Na contracapa do inário vai falar assim no ponto de doutrina, irmãos. Se os irmãos estiverem aí com o inário, abre aí na contracapa onde tem os pontos de doutrina. Eu vou ler para os irmãos verem que talvez isso não seja muito falado dentro da igreja. E deveria, né? Mas isso daí é uma das nossas crenças, né? Que por muitas vezes fica esquecida, né? Mas os antigos, né? Os irmãos mais antigos, eles falavam muito sobre isso, né? É que depois veio uma leva mais nova aí que acabou se esquecendo e ficou focando só em profecia. Mas vamos lá. No ponto 5 da nossa crença, olha o que diz. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, para os irmãos verem que isso é uma das nossas crenças, né? Então, não estamos falando nada além aqui do que cremos. Então, vamos ver. A fé do servo de Deus, ela deve ter um alvo, né? Deve ter um alvo. E quem é esse alvo? O Senhor, né? No nosso caso, que o Senhor já desceu do céu e veio para a terra, ele recebeu, quando ele veio para a terra, ele recebeu um nome, que foi Jesus, né? Jesus, o escolhido, Jesus, o ungido. E aí, por isso que foi chamado de Jesus Cristo, porque a palavra Cristo significa ungido, escolhido, né? Para uma missão. E qual a missão essa? A missão de nos salvar, né? Então, a fé do crente, ela deve estar num alvo. E qual é esse alvo? Esse alvo, ele deve ser o Senhor. E no caso de nós que vivemos a dispensação da graça, né, no Novo Testamento, nós estamos falando aí do Senhor Jesus. Então, a nossa fé deve ser no Senhor Jesus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós cremos fielmente, igual nós cantamos no primeiro hino, né, que fala sobre o Senhor ser o nosso amigo, de ter essa crença de que o Senhor é real, de que o Senhor existe, de que o Senhor é verdadeiro na nossa vivência, na nossa vida. Quando nós temos essa fé, essa crença no Senhor Jesus, o que nós somos? Nós somos justificados. Ou seja, nós nos tornamos justos perante Deus. Mas, irmão, eu vou apagar aqui, irmãos, daí, se alguém quiser tirar um print, que eu sei que os irmãos, tem irmãos que tiram print e tudo mais, né? Eu vou deixar uns minutinhos que eu vou explicar aqui.
Por que eu estou explicando isso? Para que nós possamos entender qual é a dinâmica da nossa fé, qual que é a dinâmica da nossa salvação, né? Já que o texto bíblico deu essa brecha para nós entrarmos nisso, né? Nós vamos entrar nisso para explicar para os irmãos, né? O que é a fé, a crença do servo de Deus. Então eu vou apagar aqui. Muitos podem falar assim: ah, irmão, mas meu irmão falou que pela fé, né? Deixa eu escrever aqui. Que pela fé, né? Em Jesus, ou no Senhor Jesus, né? No Senhor Jesus, nós somos justificados. E isso significa que nós somos justos perante Deus. Mas, irmão, eu tenho tanto erro, tanta falha. Meu Deus do céu, a hora que eu quero fazer o certo, não consigo fazer. Como que eu sou justo? Irmãos, nós temos que entender, lembrando que nós vamos ver lá o nosso ponto de doutrina, né? O nosso ponto de doutrina fala assim, que Jesus Cristo, ele foi feito para nós, justiça. Vamos entender isso, né? Vamos entender, daí eu já explico o porquê que nós somos justos mesmo com tantos erros e tantas faltas, né? Vamos usar um exemplo para a irmandade entender. Vamos supor que eu tenho uma dívida enorme. Vamos colocar aí uma dívida enorme de 3 milhões de reais. Vou colocar aqui. Irmão, eu não conseguiria pagar, né? Eu tenho essa dívida de 3 milhões de reais. Nem que eu trabalhe tantos e tantos anos, eu não vou conseguir pagar. Não vou, né? Mas vamos supor, né, que chega alguém e fala assim para mim: olha, eu tenho esse dinheiro, tá bom? Eu tenho esse dinheiro e pode ir lá negociar a sua dívida e fala que você vai pagar à vista. Fala que você vai pagar à vista. Fala para eles cortarem todos os juros, porque de 3 milhões já passou para 6. Vamos supor. Aí chega uma pessoa e fala assim para mim: então, ó, vai lá, negocia a sua dívida. Já pode negociar. Manda fazer um boleto de uma parcela só, que eu vou pagar esses 3 milhões. Manda eles abaterem todos os juros, que eu vou pagar à vista no boleto aí. 3 milhões que você está devendo, eu vou pagar 3 milhões. Né? E você não vai ficar devendo nada. Aí, irmãos, eu creio nessa pessoa. Vou lá no banco e peço o boleto. Eu peço o boleto. Só que o boleto, ele vence naquele mesmo dia. Irmãos, isso é fé. Isso é fé. Eu tô explicando isso para os irmãos entenderem o que é fé no Senhor Jesus. Fé no Senhor Jesus não é só acreditar. Ah, eu acredito que um dia veio um homem nessa terra e deu tanto ensinamento, né, bonito que a gente vê aí no Novo Testamento. Não, isso não é fé. Isso não é fé. Isso você só acredita, assim como você acredita em Platão, em Sócrates, acredita em tantos outros que viveram na Idade Média e tudo mais. A fé de verdade é isso. Então, você tem uma dívida, aí chega essa pessoa, fala, eu vou lá até o banco, peço o boleto que vence no mesmo dia, né? E aí, essa pessoa que prometeu, ela faz esse depósito.
ela faz esse depósito na minha conta, né? Depósito na minha conta de 3 milhões. 3 milhões. E aí, quando eu vou pagar, eu abro o aplicativo do banco e tá lá os 3 milhões. E aí eu consigo pagar esse boleto. Usando esse exemplo, né, que provavelmente os irmãos vão entenderem melhor, né, esse exemplo aí da dívida, a mesma forma o Senhor Jesus fez, né? A mesma forma o Senhor Jesus. Nós temos uma dívida, que é o nosso pecado, né? Tanto o pecado original que nós carregamos, quanto o pecado cometido, que são aqueles cometidos todo dia. A gente comete. Ser orgulhoso é um pecado. Você é muquirana, também é um pecado. Você trata mal os outros, também é um pecado. Você fala mal dos outros, também é um pecado. Maldizente, pecado. Entendeu, irmãos? Então, todos esses pecados a gente tem, tanto o pecado original, né, que nós herdamos, que é essa herança que vem de Adão e Eva, né, herança de querer desobedecer, a herança de ser teimoso, de não querer seguir as vontades de Deus, mas só as nossas, né? Isso é um pecado original. E os pecados cometidos que nós cometemos por ação, né? Nós temos essa dívida, mas veio aqui na terra, Jesus veio e pagou. Ele pagou essa dívida, ou ele pagou esse boleto, vamos dizer assim. Ele pagou esse boleto. Então, quando eu vou me apresentar diante de Deus, lembrando que Deus é santo e 3 vezes santos, então, para eu me apresentar diante de Deus, irmão, eu tinha que ser puro, santo e também puríssimo para me apresentar diante de Deus. Mas eu não sou. Então, o que eu preciso? Eu preciso de alguém que me cubra com o seu mérito. Né? Eu preciso de alguém que me cubra com o seu mérito. E quem é esse alguém? Jesus. Então, Jesus pagou essa minha dívida e eu, crendo nele, eu sou justificado. Ou seja, ninguém vai poder falar que eu estou devendo aquela dívida lá, né? Porque Jesus já pagou. Entendeu? Jesus pagou onde? No madeiro da cruz, né? Agora nós cantamos no primeiro hino, né? Que o Senhor pagou essa nossa dívida no madeiro. Então, quando o Senhor paga a nossa dívida no madeiro, nós somos justificados. Ninguém vai poder falar. Ou seja, nosso nome não está mais no SPC lá. Não está mais no Serasa, né? Porque nós somos justificados. Mas quem que é a nossa justiça? Quem que nós vamos ser dependentes? Porque a gente não tinha aquele dinheiro lá para pagar. Voltando ao exemplo, né? A gente não tinha aqueles 3 milhões. Quem que é a nossa justiça? Quem que tornou possível? Foi Jesus. Foi Jesus que tornou possível. E é por isso que é a nossa fé em Jesus que nos faz justo. Essa fé em Jesus que nos faz justo. Porque, do contrário,
O irmão pode ter, a irmã pode ter toda a obra do mundo, né? Todas as obras do mundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu escrever aqui de certo. Jesus. Do contrário, a irmã pode ter obras, muitas obras. O irmão também pode ter. Da mesma forma que, vamos supor, os 3 milhões, vamos supor que você está devendo lá aqueles 3 milhões que nós falamos. E você chegasse para o gerente do banco e falasse assim, olha, eu quero pagar essa dívida, mas eu vou pagar com serviço aqui no banco, pode ser? Aí o gerente vai falar assim, olha, você vai apodrecer trabalhando aqui e não vai pagar essa dívida, porque o salário de alguém que trabalha aqui, que faz um serviço, sei lá, limpeza, segurança, qualquer coisa, não vai dar para você pagar, a não ser que você morra de fome, porque eu não vou poder pagar você, eu vou só ir liquidando a dívida. E aí, irmãos, ou seja, você ia poder morrer trabalhando que você não ia pagar aquela dívida. Da mesma forma, por isso que a Bíblia vai falar que obras não justifica ninguém. Ou seja, as obras, elas não vão justificar. Entendeu? O que vai justificar é a fé. Mas não a fé pela fé. A fé em Jesus. É isso que vai justificar. É a fé nesse alvo aqui. Que o alvo nosso é Jesus. Porque ele pagou essa dívida nossa lá na cruz. E é ele que está à destra de Deus, né? Ele que está à destra de Deus intercedendo com o Pai. É ele que nos possibilita nos apresentarmos diante de Deus. E é por isso que nós, servos de Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Fazemos tudo que nós louvamos a Deus em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque é por meio de Jesus que nós somos justificados para poder possibilitar ser adorador do Senhor, para poder possibilitar estar diante de Deus que é santo, 3 vezes santo. Ou seja, toda vez que Deus olha para nós, ele vai olhar para Jesus. É mais ou menos assim, para ficar mais simples, é mais ou menos assim. Todo aquele que tem fé em Jesus vai ter como se fosse um carimbinho lá do Senhor, né? Um carimbinho de liquidado, né? Um carimbinho de boleto pago, entendeu? Tem assim como na lotérica lá pregam aquele comprovante de pagamento, é como se fosse isso. Deus, quando olha para nós, é como se ele visse aquele comprovantinho lá na nossa cabeça de que está pago a nossa dívida, né? É por isso que Deus nos aceita mediante Jesus. Porque a nossa justiça não consegue alcançar a justiça divina. Não consegue. Somos errantes. Somos pecadores. Mas o Senhor Jesus nos possibilita, né, ser justificados, né, nessa relação aí entre nós e Deus e o mundo espiritual. Tá bom, irmãos? Não sei se ficou bem claro. Então é por isso que quando nós falamos que a nossa justificação ela deve ser pela fé e não pelas obras. Entendeu o exemplo? Porque a gente ia poder morrer entregando cesta básica, morrer fazendo obras de caridade, mas isso não iria pagar a nossa dívida. Então é por isso que nós temos que ter a fé, né? Temos que ter a fé no alvo certo, que é o Senhor Jesus. Assim como aconteceu com Abraão, né?
assim como aconteceu com Abraão, ele teve a fé, a crença no Senhor. E isso que fez com que ele fosse justo diante de Deus, né? Não foi as obras, tanto que depois que nós vamos ver que ele foi circuncidado, foi só depois. Ou seja, irmão, mas você está falando que não tem que fazer nada? É só fé? Não. Nós temos que ter a fé no Senhor Jesus. Essa fé no Senhor Jesus, então a fé, ela vai gerar o quê? Boas obras. Boas obras. Irmão, mas você está falando que obras não é importante? É importante, lógico que é. Mas se for uma fé, umas boas obras, sem essa fé no Senhor Jesus, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada. Vamos supor assim. Vamos supor lá do banco, sabe o exemplo do banco? Vamos supor lá o exemplo do banco. Vamos supor que você já pagou, né? Então você foi lá no banco, pagou aquela sua dívida. Então você pagou a dívida, né? Você pagou a dívida e aí você chega no banco e você é contratado. Então você é contratado para trabalhar lá, né? E você vai receber o seu salarinho lá. Ou seja, esse trabalho que você vai fazer lá no banco, ele não vai ser para pagar essa dívida. Entendeu? Não vai ser para pagar essa dívida. Da mesma forma que as boas obras que fazemos, não são para nos justificar, né? Nos justificar diante de Deus ou nos salvar, como muitos acham que vai salvar, né? Eu não tenho fé no Senhor Jesus, mas eu não tenho nenhum relacionamento com o Senhor Jesus, né? Não falo com Ele, não busco Ele, não tenho uma comunhão com o Senhor Jesus, não tenho fé nele. Porque a fé é isso, né, irmãos? A fé é crer no Senhor, né? Não é crer no milagre, não é crer naquilo que Deus vai fazer, não. É a fé que nós falamos aqui é nesse alvo. Não podemos substituir o alvo que é o Senhor Jesus por milagre, por prosperidade, né? Prosperidade, por uma exaltação. Não. Se o irmão excluir o Senhor Jesus desse alvo, aí você vai estar com fé não no Senhor Jesus, você vai estar com fé nessas coisas, que não é o correto. Não é o correto. A sua fé, ela deve ter um alvo, que é o Senhor Jesus. E como que nós manifestamos essa fé? Com comunhão, com oração, com uma busca pessoal. Por que eu falo isso? Uma busca pessoal. Porque é fácil a gente achar que a gente está buscando a Deus no meio de uma multidão, quando a gente pode ser só mais um no meio da multidão. Mas é importante essa busca pessoal. A busca pessoal. Um relacionamento com o Senhor. Por que esse relacionamento? Irmãos, relacionamento com o Senhor Jesus é primordial para o crente. É a mesma coisa. Existe um relacionamento com alguém que mal fala com a pessoa? Existe um relacionamento com uma pessoa que você não dá a mínima? Ou com uma pessoa que você faz as coisas só por obrigação? Não tem relacionamento saudável. Não tem. Então, um relacionamento com o Senhor Jesus é isso. É ter Ele sempre junto com você,
sempre nas suas decisões, falando com Ele sempre, adorando Ele a todo momento, louvando a Ele a todo momento, cantando para Ele, orando, contando seus problemas, contando as suas coisas, desabafando com o Senhor Jesus, aprendendo do Senhor Jesus por meio das histórias da Bíblia. Tudo isso é um relacionamento. Tudo. E se você não tiver isso, não tiver essa fé, irmãos, não adianta de nada. Não adianta você fazer boas obras. Ah, mas eu não estou nem aí para o Senhor Jesus, eu tenho fé só no milagre. Eu tenho fé na prosperidade. Eu tenho fé numa exaltação que eu vou ter, que eu vou ser exaltado. Eu não tenho essa fé, esse relacionamento. Mas então eu vou fazer boas obras. Vou dar cesta básica, vou dar roupa, vou dar isso e vou dar aquilo. Vou dar um monte de coisa para os outros. Vou fazer só boas obras, boas ações, caridade para os outros. Vai adiantar? Não. Não vai adiantar. Você vai morrer fazendo essas coisas. Quando chegar no último dia, aquele que vai introduzir você para o céu, que é o Senhor Jesus, que vai nos introduzir, ele vai dizer, não vos conheço. Independente, você vai poder fazer o que você quiser. Ai, Senhor, mas eu fiz isso. Mas olha, Senhor, eu comprei 400 cesta básica, mandei lá para tal cidade. O Senhor Jesus vai olhar assim para cima da sua cabeça, simbolicamente, né, irmãos? Não é literal. Vai olhar para cima da sua cabeça e vai ver. Cadê o comprovantinho aí? O comprovante de pagamento, né? Porque o Senhor paga, Ele justifica aqueles que têm fé, né? Ele carimba lá, dá o carimbinho lá, aqueles que têm fé. Ou seja, a fé nos possibilita adorar ao Senhor. É essa fé no Senhor Jesus que nos possibilita entrar no céu, ser justificados, né, ter esse relacionamento com Deus. É isso. Entendeu, irmãos? Né? Acho que deu para entender. E as boas obras, quando nós temos essa fé, esse relacionamento com Deus, as boas obras acompanham. Elas geram em nós. Elas brotam sem a gente perceber. Não é nada forçado, né? De repente você tem tanto relacionamento com o Senhor Jesus, conversa com o Senhor todo dia, e daí o Senhor já fala no seu coração, olha, separa tanto aí e dá na minha obra. Pega tanta cesta básica e dá naquela casa. Vai em tal casa que está precisando. E esse relacionamento que vai gerando essas boas obras. E essas obras que são geradas, não no nosso intelecto, mas gerados de uma íntima comunhão com Deus. Então, isso né? Isso é fé. Isso que é a justificação pela fé. Tá bom, irmãos? Eu acho que deu para entender. Delongamos um pouquinho, mas, né? Acho que deu para entender aí. Vamos voltar para o texto, irmãos? Porque senão a gente não termina hoje, né? Então, vamos lá. Lemos o 6, né? Então vamos ler agora o versículos 7. Vamos lá. 7 e 8 eu vou ler, depois vou pedir para um irmão ler os outros versículos, tá bom? Então diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse-lhe ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Ou seja, Abrão quis uma confirmação de Deus. Então Abrão quis essa confirmação. Senhor, tá bom, o Senhor está me prometendo isso, mas qual que é a confirmação? Eu preciso de algo palpável, de algo que eu tenha certeza de que é isso mesmo que o Senhor tá falando para mim. Que o Senhor vai dar mesmo essa terra para mim. Né? Porque o Senhor mandou eu sair da minha parentela e vim para cá, né? E eu preciso de uma confirmação. E aí é então que o Senhor vai dar uma confirmação para Abrão.
Quem pode ler, se tiver algum voluntário aí para ajudar a gente, né? Vamos ler o versículo 9, 10 e 11. Quem pode ler para nós? Tem alguém que pode ajudar a gente aí? Irmã Cristiane. Irmã Cristiane, né? Já mandei o convite para a irmã. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Isso, Deus abençoe, irmã. Então vamos lá. Deus, ele fez um rito, né? Como se fosse, era um costume da época. Eu vou colocar de novo aqui, porque daí eu vou ter que... primeiro eu vou explicar, depois eu coloco lá no quadro, né? Então o que acontece? O costume da época era assim, um juramento, quando uma pessoa ia fazer um juramento, ia fazer um pacto, né? Um concerto com alguém, um trato, vamos dizer assim. Geralmente eram os tratos comerciais. Então, na época de Abrão, como que eles faziam? Aqui no Brasil era engraçado, né? Aqui no Brasil, há muitos anos atrás, se alguém fazia um trato, alguma promessa, ele pegava o fio do bigode, né? E colocava, às vezes, ali até no contrato, né? Falava, ó, esse fio de bigode aqui é a garantia que eu vou pagar, né? Então, existia esse costume aqui no Brasil, né? No interior, principalmente. Lá no passado, na época de Abraão, tinha esse costume aqui, né? Talvez os irmãos leiam e falem assim, nossa, mas que estranho esse costume. Mas era o costume deles, né? Talvez se alguém visse na década de 40, 50, alguém arrancando o fio do bigode, ia falar, nossa, que estranho, né? Mas era o jeito que eles agiam daquela forma lá. Então, o que eles faziam? Iam num lugar escampado, cada um levava um animal, né? Cada um levava um animal e aí eles cortavam esse animal no meio, ou seja, cortava o animal, deixava o animal lá separado no meio e aí eles passavam pelo meio desses animais, né? Cortados, né? Eles passavam pelo meio dos animais cortados. Esse era o costume deles. E conforme eles iam passando pelos animais, eles iam fazendo o juramento, eles iam recitando o juramento ali, né? Ia recitando o juramento e conforme eles iam recitando, eles iam olhando para os animais. E aí era o costume deles olhar para os animais mortos e falava assim, se eu não cumprir, que eu me torne como esses animais. Ou seja, lá na época de Abrão, quando alguém não cumpria uma promessa ou não cumpria um juramento, ela podia ser morta, né? E aí Deus se usa desse costume para poder dar a garantia para Abrão, né? Ele podia dar a garantia para Abrão. E aí Abrão pede para Deus, Senhor, dá uma garantia para mim, né, que isso vai acontecer. Aí Deus fala, então vai lá, pega lá, né, os animais e aí fala, né, da bezerra, a cabra, o carneiro, uma rola e um pombinho. Fala assim, né? Então vai lá. E aí Abrão já na hora já lembrou, esse rito que o Senhor quer que faça. E ele já foi cortando. Entre os homens, é que aqui o Senhor, Abrão está fazendo um trato com Deus, um juramento com Deus, né? Mas entre os homens, o que eles faziam? Daí eles partiam em dois, e depois deles fazerem esse juramento, cada um levava uma parte de um animal, né? Cada um levava uma parte de um animal. E aí,
eles consumiam os animais, né, lá na sua casa. E aí era esse trato. Se alguém transigisse o trato, não cumprisse o pacto, né, o juramento, a aliança que fez, nesse ritual aí, ele poderia morrer, né? Poderia morrer, ia ser caçado e tudo mais. E aí o Senhor utiliza desse ritual, né, local, para poder dar essa garantia para Abrão. Agora, irmãos, olha algo interessante, como os irmãos vão ver, como tudo converge para o Senhor Jesus. Deixa eu compartilhar aqui o quadro de novo. Então, vamos lá. Esse ritual que eles faziam, né? Esse ritual que era feito, então eles colocavam lá um animal partido ao meio, né? Então, um ia para um, né? E outro ia para outro, certo? E aí geralmente era um animal na frente do outro, né? Então, um ia para cá e um ia para lá, certo? Acho que até aí os irmãos entenderam, né? Mas acontece que na época como era com Deus, foi diferente. Foi o Senhor que deu as coordenadas. Então, o que o Senhor pediu? O Senhor pediu, segundo o texto aí, uma bezerra, uma cabra e um carneiro. E pediu também uma rola e um pombinho. Certo? Ou seja, 5 animais. Mas, irmão, 5? Por que 5? Né? Se eles só estavam ali, só era Deus e Abrão. Por quê? Olha pra gente ver, né? As coisas que a gente vai pegando na Sagrada Escritura, né? Nós sabemos que Deus, né? Deus, deixa eu escrever aqui embaixo. Então nós sabemos que Deus, ele subsiste em 3 pessoas. Então tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Certo? Creio que todo mundo crê nisso, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós vamos ter Abrão. Vamos lá. Mas, irmãos, sobrou um. Aqui tem 3 e aqui tem 2. Sobrou um. Mas nós estamos falando de uma promessa de Abrão e da descendência de Abrão. Descendência de Abrão. Não foi o Senhor que falou que a descendência de Abrão estava nas entranhas ou nos lombos de Abrão? Ou seja, cada animal desse, ele representava uma pessoa do trato ali, né? Então, Pai, Filho, Espírito Santo, a aliança com Abrão e a aliança também com a descendência de Abrão, né? Que ia vir por meio do filho dele. Ou seja, 5 animais simbolizavam ali certinho essa aliança composta, né? Porque foi vamos dizer assim, um pacto, né? Ou um concerto composto, né? Composto de várias pessoas envolvidas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali
prometendo que iam fazer aquilo com Abrão, né? E com o filho de Abrão e a descendência, né? Então, esses 5 animais simbolizavam isso, né? Simbolizavam esse pacto feito, né, entre eles. Agora, irmãos, veja bem, a irmã leu aí, né? Que no versículo 10, e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles, no versículo 10 eu tô lendo, cada parte deles em frente da outra, né? Ou seja, irmãos, olha lá, se ficasse, vamos supor, se a gente colocasse um animal aqui, outro animal aqui, outro animal aqui, outro animal aqui e outro animal aqui, né? Um em frente ao outro. Um deles ia ficar sem ter outro em frente, certo? Então, ao que tudo indica, foi feito como? Então, veja bem, irmãos, como que isso vai ficar um em frente do outro. Provavelmente foi colocado um aqui, né? E aí, esse daqui ficou em frente desse, né? E esse foi colocado aqui em frente desse. E um, para não ficar avulso, foi colocado no meio que fica em frente, né? Desse, daquele. Quando foi colocado esses animais, né? Nessa disposição aqui, né? Pense o que isso vai se transformar, né, irmãos? Isso, né? É claramente um símbolo da cruz de Cristo. E agora a gente vai ver o que aconteceu ali, né? Então vamos lá, versículo 12, 12 até o 16. Quem pode ler para nós? Do 12 até o 16. Quem pode ajudar a gente aí? Irmã Helena? A irmã Helena se habilitou aqui. Serva de Deus, por favor, abra seu microfone. Dá para ouvir, irmão? Dá para ouvir, irmã. Dá sim. Irmão, só me confirma onde o irmão tá lendo, por favor. Gênesis capítulo 15. Aí, se a irmã puder ler o versículo 12 até o 16. Certo, do 12 até o 16. Gênesis. Vamos lá. Do 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e um grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Lhe foi dito, sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. É isso, irmão? Isso, leia o 16 também, irmã, por gentileza. Na quarta geração, tornaram para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Isso, Deus abençoe, minha irmã. Amém. Então, irmãos, veja o que aconteceu. Então, vamos colocar nossa mente na forma que estava lá, né? Ele, diante de Deus, partiu aqueles animais, né? Partiu lá e colocou naquela disposição ali, né? Naquela disposição os animais.
E aí o Senhor, né, se fosse um ser humano, ia passar pelos animais cortados, ia pronunciar o juramento. E aí o Senhor passou ali pelos animais e começou a falar, né? E o Senhor começou a falar e a fazer a promessa para Abrão. E falou: olha, a sua descendência, ela vai ser sua semente, ela vai ser peregrina na terra. E olha, eles vão sofrer por 400 anos. Mas aqueles que vão judiar da sua descendência, eu vou julgar essa gente. E depois que eu julgar eles vão sair dessa terra da servidão cheio de riqueza, né? A nossa Bíblia fala aí fazenda, né? Levar toda a fazenda, vai sair cheio de riqueza. E você, Abrão, você não vai ver isso em carne, né? Você não vai, você vai morrer. Você vai morrer com uma boa velhice, você vai ter uma velhice bem em paz, e você depois vai morrer, vai se reunir o seu corpo junto com seus pais, né? E aí Deus faz a promessa. E a quarta geração vai voltar para cá. Ou seja, eles vão servir uma terra de servidão, mas na quarta geração eles vão voltar para cá, nessa terra que você está, né? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus faz essa promessa. Então Deus começa a passar ali e faz essa promessa, dando confirmação para Abrão de que realmente Deus ia fazer isso. E aí Deus dá essa notícia de que ele ia ter uma descendência numerosa, só que essa descendência iria ter uma servidão em determinado país, né? Mas que eles iam ser libertos, iriam ter uma grande riqueza depois, né? O Senhor ia julgar esse povo, e aí então que eles iam voltar para essa terra onde Abraão estava, né? E aí os amorreus, que eram o povo que morava ali em Canaã, eles teriam que ser destruídos, né? E aí Deus não ia destruir eles naquele momento, porque ainda a medida da injustiça dos amorreus não estava cheia. Ou seja, é igual um copo, né? Como se fosse um copo. A iniquidade do mundo, ela vai até um ponto. Ela chega num ponto que daí Deus não tolera mais, né? Então, até a paciência, a longanimidade de Deus também tem limite, né? Vai chegar um tempo que o Senhor Jesus vai voltar e vai agir e vai destruir todos os maus, né? E aí, então, Deus passa e faz essa promessa para Abrão. E aí, vamos lá agora, versículos 17 até o 21. Daí eu vou ler aqui para os irmãos. Olha. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Ou seja, então Deus passou lá, fez essa passagem, então com aquele símbolo ali, né? Aquela disposição dos animais cortados ali, Deus passa, faz essa promessa, e aí, de repente Deus faz essa promessa, e daí Deus manifesta um fogo, né? A Bíblia fala assim, que houve escuridão, né? E um forno de fumo, ou seja, fumaça, muita fumaça, né? E uma tocha de fogo passou naquelas metades. Ou seja, uma manifestação de um fogo de Deus, da parte de Deus,
passou naquelas metades e consumiu todas elas. E aí quando Abrão viu isso, olha, realmente, verdadeiramente, Deus vai estar comigo. Agora, imagine, irmãos, imagine o Senhor passando ali naquelas metades, naquele formato ali de cruz, passando ali naquelas metades, naquele formato ali. Isso simbolizava o Senhor Jesus lá na cruz, que é por meio do sacrifício dele que nós temos a viva esperança, a certeza de que nós vamos herdar o céu. Abrão, isso que ele viu Deus fazendo, deu a certeza para Abrão de que Deus ia dar a terra para ele, né? Para a descendência. E nós, quando nós olhamos para Cristo na cruz, lembramos de Cristo que morreu por nós, quando nós olhamos ele reluzente ali, né, como fogo, como um sol, com uma claridade reluzente de resplendor, aí nós nos lembramos que é por meio dele, é esse sacrifício aí que nos possibilita ter a certeza, a confirmação de que nós vamos herdar o céu, de que nós vamos receber um lugar lá no céu. Veja, irmãos, tudo aponta para Cristo. Tudo vai apontar para o Senhor Jesus. Glória a Deus, né? E assim foi que Deus fez esse pacto aí, né, com Abrão. Ele fez esse concerto, né, com Abrão. Eu acho que ficou, né, já bem explicado. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí do aplicativo. Aí nós vamos responder algumas perguntas, se tiver. Depois nós vamos, então, para a aplicação pessoal, né, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Acho que não tem ninguém, né? Então tá bom, irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, então pode trazer semana que vem, né? A gente tem o prazer em responder aí, tá bom, irmãos? Vamos passar então para a aplicação pessoal, irmãos, porque como nós falamos, né? Nós explicamos, tentamos entender o texto, né? Conforme a gente lê na Escritura, mas o mais importante é nós aplicarmos a Bíblia na nossa vida. Não adianta a gente conhecer de Gênesis a Apocalipse e não aplicar ela na vida, né, irmãos? Então vamos lá. Nós lemos ali no capítulo 15, né, no versículo 1, nós lemos ali quando Deus fala para Abrão, né? Ele fala assim: Abrão, não tenha medo, né? Quando Deus fala isso, conforme nós vimos, Abrão podia estar com medo ali dos reis, né? Da vingança dos reis, né? E também, irmãos, a vitória que Abrão teve ali pode ter atraído os olhares dos povos vizinhos, né? Olha, vamos derrotar ele lá, senão daqui a pouco é nós que vamos, né, vamos ser atacados por esse Abrão, né? Então, esse temor provavelmente ficou em Abrão, né? E muitas vezes, irmãos, né, a gente fica com medo, né? Medo do que vai acontecer conosco, né? A gente fica com medo do nosso futuro, a gente fica com medo da reação das pessoas, né? Ou seja, às vezes uma vitória que nós temos na nossa vida atrai olhares de outras pessoas, né? E isso às vezes nos deixa com medo, né? A gente fica, ih, meu Deus do céu, vai se levantar. Ou às vezes a gente fica até com medo, irmãos, quando as coisas estão bem quietinhas, parece que tá tudo encarrilhando, tudo certinho, a gente começa a ficar com medo. E que será que o adversário tá tramando contra a gente, né? Porque a gente fica assim com medo, né? Mas, irmãos, a promessa do Senhor para Abrão Deus falou assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Então, irmãos, quando nós vemos que Deus ele deve ser o nosso escudo,
que Deus deve ser aquele que vai nos proteger, nós paramos de ficar tentando resolver algo com a nossa própria entendimento, ou tentar defender nós por nós mesmos. Irmãos, se Deus é o nosso escudo, nós não devemos ter medo. Porque, irmãos, olha o tamanho do nosso Deus. O Senhor é potente para nos proteger. Irmãos, os irmãos que estão aqui presentes, tá esse conselho para os irmãos. Faça do Senhor o teu escudo. E tudo que ultrapassar o escudo é porque é da vontade do Senhor. Porque o Senhor muitas vezes permite as coisas na vida da gente para que nós amadurecemos. Quantas coisas aconteceu com Abrão? Nós estamos acompanhando aí a vida de Abrão, né? Estamos acompanhando. Quantas coisas que já aconteceu com Abrão? E Deus permitiu algumas coisas ruins com Abrão. Lembra quando ele foi para o Egito? Deus permitiu. Mas por quê? Veja como ele se tornou maduro. A fé de Abrão, ela foi amadurecida por tudo que ele viveu. Então nós, irmãos, a nossa fé também, ela precisa ser amadurecida, a ponto de nós confiarmos em Deus como nosso escudo. Aí depois no versículo 2, irmãos, nós vemos aí que Abrão faz esse questionamento com Deus, né? Então ele fala, Senhor, mas eu não tenho filhos, então quem vai ser meu herdeiro vai ser Eliezer, o meu servo. Irmãos, uma coisa é a lógica humana, a outra coisa é o que Deus vai fazer. E nem sempre o que a gente pensa que Deus vai fazer é o que Deus vai fazer de fato. E às vezes, irmãos, a gente quer colocar... Já reparou, irmãos, que às vezes nós somos assim? Nós queremos colocar regras em Deus. Nós queremos ditar para Deus o que é para Deus fazer. E não é para fazer assim, irmãos. Nós devemos deixar Deus operar. Irmãos, a nossa oração, muitas vezes, ela se torna uma oração. Eu conheci um irmão que ele falava assim: irmãos, a gente não pode ser uma oração de patrão de Deus. E é verdade, irmãos. Porque se a gente não tomar cuidado, a nossa oração começa a se tornar como se a gente fosse patrão de Deus. Ó Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, quero que o Senhor faça assim, 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 e o Senhor tem que entrar por esse caminho, o Senhor tem que fazer desse jeito, e aí sim o seu nome vai ser glorificado. Não, irmãos, está errado. Está errado. Então hoje, o Senhor preparou esse encontro bíblico, vamos aprender, vamos amadurecer nós como servos de Deus. Né? Vamos aprender a orar ao Senhor e falar: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, eu estou vivendo essa situação, Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que é melhor para minha família. Senhor, talvez eu gostaria que fosse dessa forma, mas é o Senhor que sabe. É o Senhor que toma conta da minha vida. É o Senhor que vai saber o que é melhor para mim lá na frente. Porque o Senhor, irmãos, nós enxergamos um palmo na frente do nariz. O Senhor enxerga séculos à frente. O Senhor, ele entende o que vai acontecer se ele agir de tal forma, como que vai isso repercutir daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. E a gente tem que tomar cuidado também, irmãos, com a forma de a gente achar limitar Deus. A gente não pode limitar Deus. Pense, Deus ele fez essa promessa para Abrão. E Abrão começou a limitar Deus. Não, Senhor, o Senhor não me deu filhos, então eu vou dar minha herança pro meu servo, pro meu mordomo. E aí, irmãos, aí que começa o perigo. Porque o adversário, ele entra nessa parte, irmãos. É nessa brecha que o adversário entra. Porque quando nós paramos de confiar que Deus é capaz de fazer, o adversário entra
e ele começa a tirar todas as crenças que nós temos. E a hora que a gente vê, irmãos, nem em Deus mais a gente crê. Então a gente tem que parar de limitar Deus. Deus não é limitado. Nosso Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Criador do céu e da terra. Quando nós oramos a Ele todos os dias e falamos, Senhor, o Senhor é o Criador do céu e da terra, eu te louvo, eu quero te adorar, nós estamos confirmando de que o Senhor é capaz. Se Ele fez esse mundo, muito mais coisa Ele pode fazer na nossa vida. E também muito mais coisa Ele pode também permitir na nossa vida. Lembra, irmãos, nós temos que servir a Deus pelo que Ele é. Temos que servir a Deus pelo que Ele é. E não pelo que Ele pode fazer. Ah, Senhor, eu vou servir o Senhor só se o Senhor fizer isso. Irmãos, tem um costume no nosso meio, e isso já foi tópico de ensinamento, tudo, mas parece que a Irmandade não entende, né? Não tira certas manias. Inclusive o Ministério já orientou tudo. Existe um costume de a gente falar assim, Senhor, faz tal coisa e aí o teu nome vai ser glorificado. Senhor, faz uma obra que daí o teu nome vai ser exaltado, vai ser louvado. Irmãos, isso é um erro. Hoje, quem está aqui, vamos aprender, né? Aprender essa parte. Isso é um erro, porque tanto o Senhor fazendo na nossa vida, como o Senhor não fazendo, o Senhor merece ser glorificado. O Senhor é merecedor de toda a glória. Tanto Ele faça o que a gente quer, quanto Ele faça o que a gente não quer. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, glorifique a Deus. Se Ele fizer, glorifique a Deus. Se Ele não fizer também, glorifica Ele também. E louvado seja o nome do Senhor. Não é assim que Jó falou? Então, é isso que nós temos que entender. Deus é um Deus que merece ser glorificado por tudo e em todas as ocasiões. Aí no versículo 3, irmãos, no versículo 3, né, Abrão, ele meio que joga a culpa em Deus, né? Ele fala assim, eis que não me tem dado semente, Senhor, né? Eu acho tão incrível a Bíblia, irmãos, que a Bíblia ela não isenta o homem do seu erro, né? Quando alguém erra na Bíblia, a Bíblia vai lá e fala, olha, ele é servo de Deus, mas ele também errou, né? Então, Abrão, ele, vamos dizer assim, Abrão perdeu um pouco da comunhão aqui, né? E falou com Deus, Senhor, mas o Senhor não deu filho para mim? Irmãos, às vezes a nossa comunhão, ela fica meio assim também, né? Assim como Abrão. A gente não dá pra gente julgar Abrão, porque muitas vezes a gente é assim também, né, irmãos? A gente tem uma fé firme, viva, ouve a palavra. Não, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer. Só que depois vai passando os anos, vai passando os dias, vai passando o tempo, parece que o Senhor não está aparecendo, parece que o Senhor não está chegando, e aí a gente começa a ser tentado a falar para o Senhor, mas Senhor, o Senhor não fez isso, o Senhor não fez aquilo. Irmãos, nós temos que manter a nossa comunhão. E outra, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Alguém poderia falar, mas irmão, mas por que será que Deus não fez antes na vida de Abrão? Por quê? Primeiro, Abrão tinha que crer de verdade, ter um relacionamento fiel, pleno com Deus, sem titubear, né? E aí, a partir desse momento aí, Deus vai fazer. Irmãos, Deus faz as coisas na vida da gente conforme a nossa maturidade espiritual. Tem coisas que se Deus fizesse pra gente 10, 20 anos atrás, a gente não ia ter dado valor, irmãos. O Senhor faz as coisas no tempo certinho. O Senhor faz as coisas no momento certo. Então, tudo isso, a nossa vida espiritual, ela
tem esses momentos de crescimento espiritual e maturidade espiritual. Então, nós temos que aprender isso. Às vezes, se Deus der um carro para um irmão hoje, o irmão não vai valorizar aquele carro. E às vezes, se Deus der daqui 5 anos, que o irmão já tem uma maturidade, já tem algo, né, já conquistou aquela a maturidade espiritual, ele vai dar mais valor. Assim também, cargos na obra de Deus, né, dons. Se Deus der um dom, supor, acabou de chamar alguém nas águas do santo batismo, e Deus já coloca, a pessoa fica pedindo muito dom, né? Quero ver isso, quero ver aquilo, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Imagine se Deus concede e dá todos os dons para a pessoa. Será que aquela pessoa vai dar valor para os dons? Será que aquela pessoa vai dar o devido valor, vai cuidar dos dons da forma que eles são preciosos? Não! Vai sair à torta e direito, falando para um, falando para outro, indo na casa de um, indo na casa de outro, ficando até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Não sabe administrar os dons, irmãos. A mesma forma um cargo na obra de Deus, a mesma forma um dom de palavra, um dom de profecia, né? Então nós temos que entender, irmãos, que tudo é conforme a maturidade nossa. Na vida de Abrão foi isso. Deus dava uma coisa, depois dava outra, e Abrão também não foi atropelando. Ele não colocou o carro diante do boi. Ele foi uma parte, outra parte, obedecendo os níveis de maturidade. Então, nós temos que ser assim também, irmãos. Vamos ser dessa forma, assim como Abrão. Ter a maturidade espiritual. Outra parte também, irmãos, é a crença, né, de Abrão que nós vimos lá, né, sobre a justificação, né, que foi explicado aí. Irmãos, outra coisa importante, a fé que nós temos, ela não deve ser a fé no milagre. Eu vou frisar mais uma vez isso, irmãos. A fé não é fé no milagre. Não é fé. A fé deve ser em Deus. Em Deus como Deus. Nós não devemos adorar a Deus só pelo que Ele faz. Se a gente adorar a Deus só pelo que Ele faz, a gente vai ser as pessoas mais interesseiras da face da terra. Não, a gente tem que adorar a Deus pelo que Ele é. Por Ele ser esse amigo. Sabe o hino que nós cantamos, o primeiro hino que nós cantamos? É isso. É essa amizade com Deus. A gente tem que aprender a seguir o Cristo, né? Tem uma frase que fala bem assim: nós temos que aprender a seguir a Cristo, seguir a Cristo, o Cristo dos milagres. Temos que aprender a seguir o Cristo do milagre e não seguir o milagre do Cristo. Porque, irmãos, se nós formos seguir a Jesus só pelo milagre, a gente vai ser igual aquelas pessoas lá que estavam atrás de Jesus só porque ele multiplicava pão. Quando ele parou de multiplicar pão, todo mundo sumiu. Né? Tanto, irmãos, que se os irmãos verem na Bíblia, quantos 1.000 estavam lá? 5.000 que se alimentaram? Depois tem um outro relato, acho que é 7.000. Irmãos, quantas pessoas estavam lá reunidos orando em Pentecostes depois que Jesus morreu? Quantas? 120. Irmãos, pensa, de 5.000, 7.000 para 120. Quantos que foram embora? Por quê? Porque não via mais milagre. Porque não viu mais. Porque eles viram Cristo ser crucificado e sepultado. Mas, irmãos, porque eles estavam atrás do quê? Atrás só de manifestação de milagre.
Eles não estavam atrás de Cristo pelo que Ele é, de uma edificação de alma. E muitas vezes, irmãos, nós vamos para a igreja só pensando em milagre. E é por isso que essas igrejas por aí, que fica prometendo isso e aquilo, e promete isso e promete aquilo, engana muita gente. Porque as pessoas só querem ir atrás de milagre. Se você for servir a Deus só por milagre, não é o que o Senhor quer. Mas se você for servir a Deus com espírito e verdade, para ser um verdadeiro servo de Deus, para ser aquela pessoa que fala para o Senhor, Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, o Senhor fazendo ou não fazendo na minha vida. Eu quero te adorar eu tendo carro ou não tendo carro. Eu quero te adorar tendo uma peça de roupa ou tendo várias. Glória a Deus. Eu quero te adorar aqui, não, em eu com esse tudo. culto, com esse Eu quero te adorar em tudo que for capaz. Se nós tivermos essa atitude, irmãos, eu quero te adorar com enfermidade ou sem enfermidade. Irmãos, se nós mantivermos essa atitude, o Senhor vai se agradar de nós, irmãos. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu vou te servir, Senhor, eu não tendo nenhum real na minha carteira, ou eu tendo uma abundância. E isso é o Senhor que quer fazer conosco. Nós temos que adorar, isso é fé. Isso é fé. Ter fé, só quando a gente vê uma obra, é fácil, irmãos. É fácil. Agora, ter fé, quando Deus parece que está em silêncio, quando Deus parece que não está fazendo a nossa vontade, isso é maturidade, irmãos. Nós temos que ser servos de Deus maduros, não ser servo de Deus mimados. O Senhor não quer filho mimado não, irmãos. O Senhor quer filhos que o amem pelo que Ele é. É isso que o Senhor quer nos ensinar. E é interessante também, irmãos, a hora que estava naquela hora do sacrifício, né, que estava sendo feito ali, a Bíblia vai falar que Abraão cortou lá os animais, né, que a gente aprendeu hoje, cortou os animais, e aí veio um monte de ave, né, tentar pegar lá os animais. Irmãos, isso traz um ensinamento para nós. Aquilo lá era o pacto que ele tinha com Deus, certo? O pacto simbolizava por aqueles animais ali, no chão ali. Irmãos, e as aves queriam fazer o quê? Ir lá e devorar. Quer devorar o símbolo do pacto. O que isso ensina para nós, irmãos? O nosso concerto que nós fazemos com Deus, a todo momento, as aves demoníacas, as coisas malignas do mundo, toda vez vem lá e tenta pousar. Aí a gente espanta uma. Aí depois ela tenta pousar de novo no nosso concerto que fizemos com Deus. Aí você espanta outra. Daqui a pouco vem um monte. Irmãos, se a gente não se manter alerta, irmãos, as aves do mal vêm e devoram o nosso concerto que fizemos com Deus. Ainda que seja 20 anos, 30 anos de batizado, se não tomar cuidado com as aves do mal, bendito é o Senhor, as aves descem e devoram. E devoram o nosso concerto que fizemos com Deus. Por isso, irmãos, fique acordado. Fique acordado na fé. Fique acordado na comunhão, na doutrina, na oração. Fique acordado, espanta as aves. Não deixa a ave descer. Não deixa a ave pegar nem um pedacinho do seu concerto com Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Porque, irmãos, o nosso concerto com Deus é valioso. O nosso concerto com Deus, aleluia, é preço de sangue. Bendito é o Senhor. E muitas vezes o adversário vem com aves até da nossa própria família. Bendito é o Senhor, no nosso próprio serviço, no nosso próprio trabalho. Bendito é o Senhor, vem aves às vezes do nosso sangue. Bendito é o Senhor eterno. Aleluia. Receba essa palavra. Bendito é o Senhor eterno.
Santo Deus, glória a Deus, tentando fazer desistir. Aleluia! Mas irmãos, não se esqueça, o nosso concerto com Deus, ele foi a preço de sangue. Bendito o Senhor sofreu. O Senhor estava lá na cruz. Bendito o Senhor derramando sangue para nós, para dar o direito de nós sermos chamados filhos dele, com concerto vivo. É um pacto, irmãos. Deus ele está fazendo, fazendo a parte dele, de manter o pacto em pé. Então, irmão, irmã, mantenha o pacto em pé também. Bendito Deus. Foge do pecado, foge das coisas contrárias. Aleluia. Foge daquilo que tira, aleluia, aquilo que vai tirar você do caminho do Senhor. Bendito Deus. Santo é o Senhor. E nisso nós vamos copiar o exemplo de Abrão. Irmãos, Deus abençoe. Bendito Deus. Santo é o Senhor. Aprendemos bastante hoje. Passou um pouquinho da hora, irmãos, mas perdoa então. Mas nós vamos agora agradecer ao Senhor por esse encontro bíblico que nós tivemos. Vamos agradecer ao Senhor em nome do Senhor Jesus.